Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma quinta-feira. Agradecemos já de antemão a todos aqueles que aqui estão presentes em nossa casa e aqueles outros que estão nos assistindo nas redes, que vão assistir agora ou que vão assistir em outro momento. Nós já agradecemos pela oportunidade de podermos chegar até cada um de vocês. Que a nossa noite seja de estudo e de aproveitamento. Então, para começarmos, vamos fazer a leitura de uma página. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Jesus e amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. A palavra de Jesus está em João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressionando-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma cerces cristãos. Permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Peraí, gente, parece que... coladinha, pai. Voltamos, então. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com o beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Uma página assim, para refletirmos bastante, né? Jesus e os amigos. Que possamos estar atentos
às nossas atitudes, aos nossos atos, a tudo aquilo que é de nossa responsabilidade. E busquemos no olhar e nesse mergulho íntimo, esse amigo fiel, esse amigo de todas as horas, que não nos abandona jamais, que é o Mestre Jesus. Convidamos a todos para elevarmos os nossos pensamentos em comunhão, para que a nossa noite seja de bom grado para todos que necessitam, principalmente para nós. Jesus, Mestre amigo, eis-nos aqui mais uma noite, unidos e reunidos no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, agradecidos pela oportunidade de podermos nos comunicar com aqueles que aqui chegam até o nosso centro, até a nossa instituição, e os outros, que em outros momentos, cada um de vocês também abre as portas do seu lar, da sua casa, do seu coração para nós. Por isso agradecemos por tudo e por tanto e por todos. Agradecemos ainda a irmã Márcia, que fará a nossa palestra dessa noite, com um tema tão interessante, tão oportuno, que vai nos falar sobre crianças e jovens no além. Que a nossa irmã seja inspirada, que receba todas as boas vibrações e que cada um de nós possamos emanar o melhor para essa companheira, a fim de que ela possa colocar de forma simples o estudo que preparou para nós. Agradecemos e pedimos que esteja conosco, iluminando todo esse ambiente e todos os corações conectados conosco nesse momento. Que assim seja. Então, com a palavra da querida Márcia. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma noite, de podermos estar aqui. Compartilhar mais uma vez os estudos, que esse assunto, crianças e jovens no além, traga para nós muita esperança, uma palavra de vida, palavra de continuação, abnegação, porque precisamos entender um pouquinho melhor, compreender um pouquinho melhor esse assunto, para que possamos levar esse assunto para outros que tanto necessitam compreender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos iniciar o nosso assunto. A palavra, quando nós falamos crianças e jovens no além, o que é o além, quando nós pensamos no além? Quando falamos além, nós já pensamos, além é o outro lado. Além é lá, do outro lado, o lado espiritual, além é o céu. E quando a gente pesquisa, além é um pouco mais adiante, um passo para frente. Então, nem é tão distante, né? É mais à frente, mais adiante. E nesse prefácio que eu vou apresentar para vocês, que é um prefácio de um espírito, de um menino doce, posso dizer, de alguns livros que eu li, algumas histórias, e esse menino veio trazer uma consolação aos seus pais. E esse prefácio quem escreve é Emmanuel, e ele diz assim: Marcos, o suave mensageiro, deixa claro que a vida prossegue no mais além.
que novas áreas de assistência se descerram depois da experiência física, em auxílio dos pequeninos carecentes de instrução e ternura, que os laços afetivos não desaparecem e que Deus concede filhos aos pais humanos, não a fim de separá-los para sempre, e sim para que, na vida ou além da morte, haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. Emmanuel, esse é do livro Crianças no Além, de Chico Xavier. Marcos deu Hayashi. Esse espírito tinha 12 anos. Então, não é comum, né, uma psicografia de uma criança. Essa criança foi, na verdade, auxiliada, nós vamos ver mais para frente. E isso não é algo muito comum, mas acontece. Né? Principalmente quando essa instrução, quando essa psicografia vem para trazer o consolo e a certeza, a confirmação de que existe e de que o Espírito vive, que nós não somos separados. Mas por que isso acontece? Por que esse desenlace? Por que nós sofremos tanto com isso? Porque nós estamos aqui e recebemos esses espíritos para conosco, eles estão conosco como filhos. Nós falamos muito nossos filhos, meus filhos. E quando estão aqui conosco, nós temos esse laço eterno de amor, né? E recebemos eles de braços abertos. E quando eles, de repente, nos dizem um adeus, é claro, vem o sofrimento, que é normal. Vamos então resumir um pouco dos motivos, porque esse é um assunto que é bem extenso, ele teria meses para a gente estudar ele. De acordo com a instrução do Livro dos Espíritos, nas questões 197 até a questão 199, quem quiser depois ler com atenção no Livro dos Espíritos, né? Que aqui ele vai falar até do estado de progresso dos espíritos, que alguns espíritos, crianças, podem ser mais desenvolvidos até do que os pais, eles podem ter um estado de progresso maior do que os pais, tá? E na questão 346 e 47, e também consoante o ensino dos mentores espirituais. O espírito da criança não é infantil. É algo que nós temos, né, que o espírito que vem aqui conosco, ter essa convivência, ele não é uma criança que começa 0 anos, ele já tem outras encarnações, então ele não é uma criança, sim, ele vem naquele estado para que possamos recebê-lo com todo amor, com todo cuidado, para que possamos reiniciar aquela encarnação e ensiná-lo, instruí-lo. Mas ele já tem as suas outras encarnações e por isso é tão difícil para nós concebermos que aquela criatura talvez tenha já um histórico, né, algumas coisas que tem que resolver. E sim, a encarnação do espírito que teve outras instâncias na Terra em outros mundos equivalentes. Então, esse espírito que tem conosco é um espírito muitas vezes que nós já conhecemos, mas em outras encarnações. E quando nós estamos aqui, nós temos esse esquecimento do passado e não lembramos mais disso. E para nós, quando nós estamos aqui, a nossa vida é essa, a nossa encarnação é essa. Mas na verdade nós somos espíritos e a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós somos espíritos encarnados aqui na matéria. Nós precisamos desenvolver essa condição de que somos espíritos aqui na matéria e não somos matéria que fazemos uma viagem ao mundo espiritual. Mas isso nós vamos desenvolvendo conforme o nosso estado de progresso. E é muito difícil, é claro, para a gente chegar
para outras pessoas que não têm nenhum entendimento da reencarnação e chegar para eles, não, você não deve ficar triste, você deve procurar consolo, porque existe a reencarnação. Nós procuramos esse entendimento aqui hoje, para que possamos levar esse consolo, mas de uma outra forma, uma forma afetiva, amorosa, para quem passa por essa prova. Mas por que nós passamos por essa prova? Por que alguns pais passam por essa prova? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que as misérias são efeitos que hão de ter causa, e desde que se admitam Deus justo, essa causa também há de ser justa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21. E o item 21, até o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Tem a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E nós vamos ver também em seguida que falam mais dos espíritos jovens, que também nós sentimos muito seu desencarne, porque também não entendemos no momento por que aqueles espíritos encarnam antes de um que esteja aqui, às vezes desencaminhado, e nós não compreendemos porque aquele que está no caminho às vezes tem que ir antes daquele que está aqui. Tem aqueles ditos populares, mas esse está incomodando, por que esse não vai antes? Segundo a questão 199 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta a razão da morte na infância, a curta duração de vida de uma criança pode representar o complemento de uma existência anterior interrompida antes do momento adequado de sua morte. Antes do momento adequado. Sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Em outra reencarnação, os pais, nessa encarnação, recebem esse espírito, mas em outra encarnação podem ter recusado, ou podem ter abandonado uma criança, ou também podem ter abortado. São sugestões que podem ter ocorrido. Ou esse espírito, em outra encarnação, de alguma forma, nós dizemos também suicida, aqueles que usam mal a sua encarnação e desencarnam antes. E nessa encarnação, vêm para cá, somente completam aquela encarnação. Então, por isso que vem para realmente completar aquela encarnação, para que possam quitar essas provas que eles têm um para com o outro. Mas isso tudo sempre vai ter alguma coisa que tem um suicida, que tem alguma coisa que precisa. Tem um relato desse livro dos Jovens do Além, que também emprestei aqui da Cláudia, relato de um dos jovens que também desencarnou mais cedo, em que ele relata que esse desencarne dele não foi um acaso. Ele tinha já uma prova da encarnação passada, que ele tinha que o perispírito dele precisava passar por aquilo. O perispírito, na verdade, nós temos o espírito. O perispírito é um corpo fluídico que faz entre o nosso corpo material e o corpo espiritual. E ali, quando a gente tem um suicídio, fica aquela marca, e a gente precisa, no caso do desencarne, às vezes, um curativo daquela marca que a gente tem. Quando uma criança, ela desencarna antes, aos 5, 6 anos, o que acontece? Ela vai ao plano espiritual, ela é bem recebida pelos lares que nós temos lá, e recebe socorro lá. E lá, no caso, ela recebe instrução, lá ela tem os pais ou as mães que lá cuidam dela, e também é preparada para uma nova encarnação. Às vezes sucede que esse espírito já pode reencarnar novamente, e também o planejamento de encarnar na mesma família, pelos mesmos pais. Isso não é uma regra, mas acontece muito que o mesmo espírito pode reencarnar na mesma família.
Então ela recomeça uma nova existência. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Então o amor sempre vai prevalecer. Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte. Isso agora é o item 21 do capítulo 5, né? Que nós estávamos falando. E ali se diz que Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já ainda têm longos anos e cheios de decepções. Aí, nesse item vai dizer que os humanos, nesse ponto, precisam elevar-se acima do terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está longe, está onde julgais ver o mal. Que a saiba a previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. A reencarnação, para cada pessoa, tem um prazo estipulado por Deus. Então, muitas vezes, essa reencarnação que nós temos aqui, e este jovem que, na verdade, desencarnou antes, ele tem essa prova, né? Ele precisa cumprir essa prova, esse tempo que ele tem aqui de vida. E esse que fica aqui, que nós muitas vezes dizemos por que esse precisa ficar para... Por quê? Porque ele precisa cumprir a sua prova. Um espírito que é justo e bom e já cumpriu o que precisava, ele vai retornar à sua pátria. Aquele espírito que precisa cumprir somente aquele tempo para completar a reencarnação passada, ele não vai ficar mais aqui. Só se ele tiver algum propósito que ele, quando vem para cá e ele está desenvolvendo um trabalho de caridade, ele pode ganhar mais tempo aqui. Tá? Mas aquele que precisa ainda cumprir, precisa ter muita coisa para, vamos dizer assim, expurgar e cumprir aqui, ele vai ficar mais tempo. Mesmo a gente achando que este é um espírito que não é bom, vamos dizer assim, esse precisa ficar mais tempo aqui. Porque esse é um mundo de provas e expiações. Aonde nós estamos aqui para aprender o amor, o perdão, a abnegação. Só que quando nós estamos aqui, nós esquecemos, né, que nós pertencemos à pátria espiritual. Que nós, na verdade, não somos corpo, nós somos um espírito imortal. Porque, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? Porque a partir do momento que nós nascemos, nós sabemos que nós não vamos ficar aqui, que esta matéria aqui não vai ficar aqui, ela tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, como nós estamos falando, ele pode ter mais ou tempo de validade ou menos, dependendo de como nós utilizamos. Esses dias até ouvi um relato de um padre que descobriu que estava com câncer. Ele disse: eu não posso reclamar, porque uma parte da minha vida eu usei mal, eu fumei. Então agora eu estou colhendo o que eu fiz uma parte da minha vida. Então, ele tinha consciência disso. Vai ser muitas pessoas, às vezes, que usam mal, pensam que podem usufruir da vida, gozar de todos os bens terrestres e que vão chegar à velhice, vão chegar ou muitos nem chegam, com todo o gozo da saúde. Então, isso também, como em nosso lar a gente viu, também é um tipo de suicídio. Porque esse nosso invólucro aqui, material que nós temos, ele é todo planejado, né? Ele é tudo perfeito, nós temos todos os órgãos que nos fornecem tudo o que precisamos. E quando a gente não se alimenta bem, nós temos algum vício que desordena esse organismo aqui, nós vamos ter uma reação do nosso organismo. Nós querendo ou não. Isso é uma reação natural. Agora, quando nós chegamos à velhice com uma boa saúde, isso já é um mérito, digamos assim. E a resposta: porque a fé em Deus, sem a compreensão de suas leis, faz com que a ideia da morte tenha um caráter assustador. Então, se nós não temos essa compreensão de que nós somos um espírito aqui encarnado,
que nós retornamos à nossa pátria espiritual, que nós estamos reencarnando várias vezes para o nosso progresso, fica realmente assustador. É realmente doloroso, é doloroso para todos nós, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, perder um ente querido em qualquer situação sempre será doloroso. Só que com esse conhecimento nós conseguimos, e talvez um pouquinho mais rápido a compreensão, e com a abnegação e resignação conseguimos nos consolar, porque sabemos aonde ele está, que está sendo assistido, que tem que nós podemos nos encontrar, né? Como tem um relato do Marcos, ele vem, né, com essa psicologia consolando seus pais. E ainda no item 21 ele vem dizer: mães, sabeis que vossos filhos amados estão perto de vós? Sim, muito perto. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Isso é muito importante. Por mais que amemos o ente querido que se foi e está na pátria espiritual, e nós estamos aqui, é transmitido, se nós oramos em benefício desse espírito, com amor, com fé, esse espírito será beneficiado, receberá esses bons fluidos, receberá esse amor. Mas se nós oramos e fazemos a prece com revolta, sem resignação, sem aceitação disso, esse espírito também sofrerá e não conseguirá o descanso necessário. Apesar de toda a assistência que ele tem lá, ele sofre. Ele sofre a dor que os seus entes queridos transmitem a ele. É a maioria das mensagens que esses entes vêm pedir, em primeiro lugar. Mamãe, estou bem. Preciso que a senhora ore com amor e que a senhora aceite que eu estou bem no plano espiritual, porque sinto a sua dor. E tanto nos Jovens do Além, esse aqui também, são 4 relatos de jovens. E todos os 4 falam a mesma coisa e pedem a mesma coisa. Orem, aceitem, façam assistência, caridade a tantos que precisam desse amor que vocês têm. Tantos que estão precisando dessa caridade, desse amor nas ruas, e eles pedem em todos os encontros que eles têm. Por isso que, assim, foi muito importante realmente, porque os encontros que eles têm, eu vejo que isso aqui é um exemplo, e nós temos muitas obras, né, que servem de consolo, que é o que mais pedem esses jovens, que seja feita a caridade em nome de Deus, para que se possa transmitir e que o amor continue, porque eles irão se encontrar, mas que esse sofrimento não tem, quando eles estiveram aqui juntos, estiveram juntos em nome do amor. E eles tinham recebido, no caso, toda aquela instrução, né, da fé, a instrução de acreditar em Deus. E quando houve o desligamento, não houve aceitação. Então isso é muito importante, porque as dores os afligem. Então, o verdadeiro amor, né, nós possamos superar. E aqui nesse item ele justamente dá o exemplo das mães, que nós sabemos que as mães sempre são um exemplo do verdadeiro amor, né, que pode alcançar um filho. E aqui nós vamos falar
aonde ficam realmente esses jovens e essas crianças, né? Porque quando eles desencarnam, nós ficamos pensando, mas aonde eles ficam? Aonde eles são recebidos? Tudo, como eu falei, tudo é um processo. Nós sabemos que é muito assunto para a gente analisar, né? As crianças, é claro, elas vêm aqui, são espíritos que têm aquela prova para cumprir, mas quando eles desencarnam como uma criança. Então, eles são recebidos nesses lares, que nesse livro também que nós temos aqui, Entre a Terra e o Céu, né? Psicografado por Chico Xavier. Nós temos um espírito que desencarna durante a infância, e nós temos ali os personagens, Hilário e Blondina. E eles revelam que aqueles que desencarnam na infância, eles retornam à fase adulta no plano espiritual. E o espírito, na verdade, ele por algum tempo, né, desencarnado, ele pode viver estágio da infância. Aqui nós chegamos que cada caso é um caso. Isso depende sempre do estágio do progresso do espírito que desencarnou como criança. Se no caso, ele chega no plano espiritual, já tem um estágio muito avançado de progresso, ele já pode retornar ao estágio adulto. Mas, como nós vemos que eles desencarnam aqui na infância, só se fosse uma missão. Então, a maioria deles permanece lá como crianças, porque já são preparados, instruídos, recebem ensino, recebem toda a instrução das mãezinhas, oração. E o Marcos escreve lá como um grande parque, onde todos os jovens, eles têm jovens, né, crianças maiores que já estão lá cuidando deles, que chamam de irmãos, e eles vivem ainda como se fosse uma criança, e assim, dependendo do cuidado de outros espíritos mais lúcidos, e são preparados para reencarnar. E à medida que ele for se desligando da matéria, aqui, por isso que é feito esse preparo com as mães, né? As mães, aqui ele vai atingindo o que é a fase adulta, e quando nenhum lá surpreender. Aqui no próximo nós vamos ver também, né, que esse é o lar da bênção, que se fala na terra, sobre entre a terra e o céu, mas que é uma colônia educativa, mas que nós temos várias colônias dessa, não é só essa aí. Serve de escola para as mães também, né? As mães que precisam da educação, do progresso, elas então estão se preparando para ser mães, elas vão lá e se preparam para as crianças. Esses espíritos recentemente libertos do corpo físico e que se encontram nesse estágio de infância são encaminhados para o acolhimento dos benfeitores espirituais. Abençoados também são pelo afeto que nutrem por aquela que foram suas genitoras no plano físico, que ainda se encontram encarnadas, mas que durante o sono do corpo físico são levadas ao lar da bênção para auxiliar e acompanhar o requerimento dos seus filhos queridos. Até nesse livro nós temos um trecho em que a mãezinha, ela é preparada, né? Quando ela já tem condição, ela é levada pelos os mentores espirituais, ela é levada no lar da bênção, ela se encontra com o filho, então ela consegue ali o requerimento dela, né? O filho também pede ali, eles têm aquele diálogo, porque essa mãezinha também ficou muito tempo em sofrimento, então ela tem todo o auxílio espiritual, né? E daí a gente vê que esse auxílio espiritual existe tanto para as mãezinhas, para os familiares, como para as crianças que estão no plano espiritual. Os nossos jovens, também os nossos jovens, no caso, é o mesmo caso, né? Mas os jovens, como eles já ficaram mais tempo aqui, têm mais convivência, então, dependendo do estado do progresso e como foi o desencarne de cada um, eles terão a assistência espiritual, né? Mas também depende do espírito, o aceito da assistência de cada um, né?
Então, eles têm assistência, mas muitos ainda, porque tem muito apego material, às vezes ficam, né, aqui com a família, até que eles tenham consciência e aceitem essa ajuda, e aí vão para uma casa, né, um lar, e tem essa assistência, vão estudar, vão trabalhar. Tudo que a gente faz aqui, nós temos nesses lares, nessas colônias espirituais, onde os jovens e as crianças, os espíritos, as famílias convivem, né? Lá nós encontramos. E até interessante, porque eu até refleti, nós levamos mais ou menos um ano e pouco para a gente, né, aprender a andar, todo aquele processo que nós viemos para cá. E a gente vê assim nos relatos, nos livros que a gente lê, que quando a gente se prepara para reencarnar, muitas vezes as pessoas, os espíritos, eles ficam assim, não querem vir para cá. Eles querem ficar no plano espiritual, com a família lá com os espíritos, porque eles já estão trabalhando, estão estudando, então eles, não, mas eu vou ter que ir para lá, vou ter que começar tudo de novo. Para a gente ver que a sensação de reencarnar é a sensação que a gente tem quando um ente querido nosso parte do plano espiritual. Então nós ainda temos essa sensação, porque nós ainda não somos espíritos superiores, nós ainda temos muito apego. Então nós não lembramos disso, nós não atentamos para isso. Mas se a gente lê as obras, a gente vai ver isso. E quando o preparo é feito lá, eles ficam, né, receosos e voltam para cá, reiniciam sua jornada, reiniciam com a família para suas provas, para progredir, porque não podem ficar no plano espiritual lá. Se nós temos a meta de progredir para espíritos superiores, espíritos de luz que auxiliam, nós estamos bem longe disso. Muita coisa ainda pela frente. Aqui eu separei algumas frases do Marcos, só para vocês verem como é maravilhoso esse livrinho dele, onde ele conta a história e ele vem conversar com os pais, tá? Esse aqui, Crianças no Além, e tem esse aqui também, Jovens no Além. Eu também já li esse aqui, Como se pretende falar da vida. Também é um jovem que desencarnou muito cedo, com 21 anos, uma família judia, e ele vem consolar, vem instruir a família, é muito maravilhoso, assim, né? E foi o próprio pai que, com as cartas, ele, né, concedeu essas cartas ao Francisco, organizou o livro, assim, é muito bom. Então, Marcos vem dizer, né, desse livro, Crianças no Além. Ele relata, após 10 vezes do seu desencarne, pela mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ele começa assim: minha querida mamãe, meu querido papai, estou obedecendo ao meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever nesse espaço espiritual. Então nós vemos que ele, com um espírito desencarnado, 12 anos, né, 10 meses, ele precisava do espírito, e lá ele encontrou o seu avô. Seu avô estava com ele auxiliando. Peço para que me abençoe. Meu avô está me auxiliando, mas por dentro de mim estou como quem traz o pensamento tropeçando, na vontade de chorar. Rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento, embora esse conselho deva ser ditado para mim mesmo. Mas nós entendemos daqui as suas aflições. Um Marcos veio representando mais, deixa eu ver aqui agora, acho que eram 3 irmãos, os 3 irmãos desencarnaram juntos. Então ele veio representando esses irmãos
E aqui ele continua: estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Não chore mais com desânimo e aflição. Peça energias para nós nas preces do seu carinho de sempre. Rogamos para que a ninguém seja atribuída qualquer culpa pelo acidente. Mamãe, queremos a paz de todos. Não se queixe. Vamos cultivar a saudade na igreja do amor ao próximo. Em nome dos irmãos, em meu nome, deixo a vocês em casa nosso beijo de respeito e de amor. Agora eu não lembro porque foram tantas histórias que eu li, mas eu lembro que esse pai, ele resistiu, não queria por nada que os filhos fossem passar as férias nesses tios, né? Porque ele disse que já havia tido como é que fala? Um pensamento, pressentimento, e uma mulher já havia falado para ele que ele iria casar, né? E que ia morar no interior, ele teria 3 filhos, e esses 3 filhos desencarnariam, né? Antes, novos, assim. Ele não queria por nada, mas aí a mãe convenceu, deixou aí, e eles já estavam retornando, e quando retornaram, houve um acidente, né? E ainda um pouquinho antes, ele disse que estava a sobrinha antes, e a sobrinha trocou, e nada foi a casa, então foram os 3, e a tia, foram 4 pessoas isso. E esse menino vem pedir, ele pede muito que a mãe não chore, que a irmã mais nova sente muito, e quando a mãe, né, no caso, aquele sofrimento, a irmã tem sempre um ímpeto de retornar, então que a mãe pense muito com a filha com amor, que eles estão muito bem, e ele pede muito que os pais auxiliem quem ficou, né, auxiliem os outros filhos desconsolados, abandonados, porque eles estão lá em cima com os papaizinhos que também oram por esses filhos que estão lá abandonados. Então é um intercâmbio realmente, né? Os pais que estão lá e os pais que ficam aqui. E é emocionante a gente ver assim que o quanto vale a pena a gente se perder no sofrimento e saber que realmente a gente pode usar esse amor em prol de outros que estão aqui. Esses são os livros que eu utilizei. Alguém pode me dizer a hora, por favor? 20h43. Temos 2 minutos. E a nossa mensagem de estudar a doutrina espírita é evitar enfermidades da alma. Deixaremos de sofrer? Não. É meio impossível. A gente não está no estado de progresso de dizer que a dona não vai nos visitar, nós vamos, alguns momentos, adoecer, alguns momentos sentir mais dor, mas quando nós temos esse conhecimento, é mais fácil de procurar o consolo, de consolar o outro, de abraçar, né, de saber. E se vocês tiverem oportunidade de ler, é muito bom, não é? Todos os jovens, todos os 4 jovens que estão aqui, não são jovens que se suicidaram, não são jovens que tinham vício, são jovens que estavam na faculdade, jovens que faziam trabalhos comunitários, jovens que tinham um credo religioso, jovens que estavam realmente com tudo e desencarnaram antes, né? E seus pais também tiveram dificuldade em aceitar, e nesse livro eles, né, na verdade, aceitaram e fizeram esse trabalho aqui maravilhoso, fizeram essas cartas, no caso, de consolo aos pais, né, explicando o que estava acontecendo, como aconteceu, por que aconteceu, é muito importante. E também pediram muito que os pais orassem, mas orassem com amor, com aceitação, e que os pais procurassem fazer a caridade. É assim, incrível. Todos eles, sem exceção, eles pedem: façam a caridade ao próximo, coloquem em prática o que Jesus nos pediu, ao próximo que está próximo a vocês. As crianças que ficaram, aos jovens nas ruas, porque nós aqui estamos bem. Até tem um que era muito da igreja, era praticamente
um padre, ele disse que quando eu desencarnei eu senti um alívio. Eu senti um alívio quando cheguei ao pátria espiritual. Ele diz aqui: mamãe, eu estou bem aqui. Aqui eu me encontrei. Estou me instruindo, estou trabalhando, porque eu preciso seguir. Aqui eu tenho a doutrina do Cristo. Eu sei que pra gente que tem a família, assim, eu fiz uma parte do trabalho com meu netinho no colo e dizia, meu Deus, a gente fica assim. Mas é muito bom a gente conhecer e saber isso. Eu não sei se ainda posso passar meu filme, porque ainda já passou do horário. Vocês aceitam? Acho que 11 minutinhos, mas ele assim fecha o que a gente está falando aqui. Eu vou passar então para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa. É verdade. Já esqueci as instruções. Cadê? Não. Ali no... Aqui. O nome do filme é Um Mundo Só, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Não. Você voltou. Volta a página. Será? Lá em cima. Na setinha. Lá em cima. Não. Vai lá, Paulo. Vai lá. Irmãos de jornada na Terra. Desde o início dos tempos, estivemos ao seu lado. Somos a brisa discreta que se mostra presente, fazendo dançar as folhas verdes da árvore que lhes dá sombra. Somos a nuvem que se dissipa ou se aglomera no alto, prevendo o tempo aberto ou momento de lutas. Somos a coincidência do encontro e do desencontro,
quando desejamos de alguma forma que nos ouçam com clareza. Somos a lembrança fora de hora. Somos a intuição repentina. Somos a canção de conforto que ecoa na alma sem aparente razão. Somos as ideias que se somam às suas. Somos as letras das suas músicas. Somos as músicas das suas letras. Enfim, somos um mundo só. Sim, nossos mundos sempre foram apenas um. Foram vocês que aprenderam a se referir a nós como seres do outro mundo, seres de outra esfera. Foram vocês que aprenderam a chamar este lado da vida de lá, de além. Fronteiras são apenas desenhos acanhados de transições, de passagens. Desaparecerão tão logo compreendam com mais profundidade as leis universais. Tudo é apenas uma questão de perspectiva. Escutem, a vida é uma só. A vida do Espírito, de todos nós, independente se estamos vestindo um corpo físico neste instante ou não. A vida é uma só, e ela nos interconecta a todos, criaturas da criação, desde o átomo até o mais perfeito ser. As almas são todas irmãs. Vindas de Deus, todas as filhas da raça humana são unidas por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Os mundos nas profundezas do éter, os astros que milhares de léguas de distância entrecruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. Esta mesma força, que é apenas uma das mil nuances do amor do Criador, sempre propiciou também que as almas, em todos os graus de sua ascensão, fossem atraídas e socorridas pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar por sua vez todos os que estão abaixo. É maravilhosa essa fecundação constante dos corações mais áridos, necessitados, pelas almas mais esclarecidas e nobres. Daí vêm todas as intuições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus, na sua equidade, nunca recusou seu socorro, nem sua luz, para raça alguma, para povo algum. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. A verdade é uma e eterna.
Ela penetra na humanidade através de irradiações sucessivas, à medida que seu entendimento se torna mais apto para assimilá-la. Um mundo só. Sempre fomos um mundo só, interligados pelas sutilezas da vida exultante, entrelaçados em Deus, Espírito e matéria. O Espírito sopra onde quer. E eis que aqui estamos, onde desejamos estar, ao seu lado, num mundo só. Esse vídeo que eu queria passar para vocês. Achei muito interessante no final, que realmente nós somos, é um mundo só. É um mundo espiritual e um mundo material. Nós estamos somente em nossas encarnações, em nosso progresso, né? Em nossas provas. E precisamos orar e confiar que nós temos um Deus maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês. Eu vou fazer essa peça. Agradecemos em primeiro lugar a oportunidade. Obrigado, Pai, que possas sempre auxiliar em nossos momentos mais difíceis, principalmente como hoje falamos, no momento das provas em que passamos, pelo desencarne de nossos entes queridos, de nossas crianças. Auxiliai, Senhor, muitos que estão desacorçoados, desanimados, e por vezes não tem o retorno do amor, da fé e da resignação. Dai consolo à luz, para que possam seguir a sua jornada, transmitindo essa luz àqueles que aguardam de braços abertos o seu retorno, para assim continuar sempre essa caminhada do nosso progresso. Obrigada, Pai querido, por tudo que nós temos, por tudo que precisamos. Que assim seja. Obrigada a todos.